Meus amores, uma nova jornada aqui na Taroteca, que já estou devendo há algum tempo, que é o tarô de Osho. Eu fiz um unbox, então sobre as cartas eu não vou falar, porque tem sobre a estrutura física, né, e unboxing eu não vou falar, porque tem vídeo já de unboxing, tá? Vou ver se eu coloco na playlist também. Aqui é o estudo em si das cartas, um estudo superficial, cada carta precisa aprofundar um pouquinho mais, mas eu vou tentar deixar de uma maneira mais superficial para você pegar pelo menos um pouco, né? Então a gente tem que começar pela estrutura dele. Ele é chamado de o tarô de Osho. Não é à toa, porque ele tem, esse não é um daqueles oráculos, né, o baralho cigano com o nome de tarô, não é. Esse é um tarô mesmo, porque ele tem essa estrutura, tirando que ele tem uma carta a mais, que é a do mestre, que eu já vou falar sobre ela. Ele tem a estrutura que, que para ser tarô exige-se que tenha essa estrutura, que é 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então qualquer tarô que tenha, e essa estrutura pode ser chamado de tarô que ele siga, né, este padrão. Claro que hoje já tem muitos tarôs mesmo com cartas extras. Esse aqui é o exemplo de um. Tem alguns outros. Mas o que manda mesmo é a estrutura para ser tarô, se ele for no mínimo, né, da tradição mesmo, é 22 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, divididos em 4 famílias, uma de 14 cartas, cada uma para cada naipe, ou elemento, ou tipo de energia, certo? Então vamos dar uma olhadinha na estrutura então do tarô do Osho, como é que ele trabalha. Como é que você vai identificar? Porque se você já está tirando ele sempre como energético e talvez não tenha prestado atenção, então você está no vídeo certo. Para quem já sabe, beleza, pode acrescentar aí também, que eu adoro, vocês sabem disso. Então aqui tá, você diferencia a que naipe, né, a que tipo de energia pertence. Aqui no tarô de hoje nós não vamos falar em energias, em naipes, nós vamos falar em elementos, que é o elemento fogo, água, ar e arco-íris, tá? Já mudou, né? Então você vê que tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, por isso que eu falei que eu estava devendo fazer a tempo um estudo desse deck aqui. Bem, então ele tem aqui é pelas cores, cada carta tem um pequeno triângulo aqui, ó, e aqui vai ter cores diferentes. Então essas cores é o que vai ser a tua direção, o teu guia para diferenciar a qual elemento, a qual energia primordial pertence à carta que você está lendo, tá bom? Então os que tem peças aqui em azul escuro são os arcanos maiores, tá bom? Então vamos pegar as 22 cartas dos arcanos maiores. Elas têm um outro diferencial das cartas dos arcanos menores. Então aqui a gente já tem a primeira divisão, né? Que é, nós vamos deixar a carta do Osho aqui na pontinha, aparecendo. Ele significa a transcendência, tá? Eu já vou também explicar, eu preciso primeiro falar aqui dos arcanos maiores. Bem, então, os 56 menores, divididos em 4 famílias de 4 elementos, de um elemento cada uma, e a carta dos arcanos maiores. Você vai saber os arcanos maiores porque é azul escuro. E o outro diferencial é que é em números, tirando o bobo, que corresponde ao nosso louco, que apresenta o número romano, 0, o número, quer dizer, arábico, 0. O resto é em números romanos, tá? Número 1, 2, 3, tudo em romanos. Então, olhou a carta azul escuro em romanos, é arcano maior. O que é o arcano maior, gente? Os arcanos maiores são eles representam momentos mais significativos da nossa vida, tá? São os arquétipos, ou seja, os modelos que todo mundo passa. Vou dar um exemplo, um momento torre da sua vida. Um momento em que tudo na sua vida você tem a sensação de ver abaixo, aquilo é muito forte na sua vida. Um momento em que você realmente perde alguma coisa, tem que mudar os valores, mudar o jeito, algum acontecimento com que faz. Todo mundo não passa por isso algum dia? Né? Cada um da sua maneira. Um sofre um acidente que a partir dali tudo muda, o outro passa por uma doença que a partir de tudo muda, o outro passa por uma experiência de trabalho
que a partir dali tudo muda também. Então, momentos torre, aqueles momentos onde toda aquela estrutura de pensamentos que você tinha, que você vinha construindo há muito tempo, vem um raio e do alto, né, e desmorona. Com aqueles momentos em que nos sentimos desmoronados. É um momento mesmo torre, aquilo que abala a nossa vida. Então, os arquétipos dos arcanos maiores são isso. Já tenho estudo no canal sobre cada arcano maior, estudados no deck do White, que é o pai da maioria dos baralhos usados para adivinhação. Prestou atenção? Então, porque os esotéricos mesmo já vão usar os astrólogos, um outro tipo de deck, etc. Mas nós que usamos para adivinhação, que no sentido de predições, sentidos adivinhatórios, utilizamos filhos White e filhos de White, né? Então, os arcanos maiores têm ali um estudo para você ver que os momentos arquetípicos, ou que os momentos de modelo, que os momentos são esses da vida, nossa vida, que é representados por esses 22 momentos aqui. Então, no tarô de Osho, eles são direcionados a sua interpretação para um sentido zen, para um sentido taoísta, filosófico zen, né? E aí, para quem estuda, para quem é hinduísta, por exemplo, entende bem, para quem já estudou a cultura zen, entende bem. Nós não vamos fazer esses estudos porque aqui o nosso direcionamento é tarô, tá? Se nós for estudar a cultura zen, nós vamos ter que fazer depois talvez um estudo separado, uma playlist separada, mas isso eu não vou prometer jamais porque não é o foco do canal, tá? O foco aqui seria estudar os tarôs. Então, a cultura, se você quiser daí estudar a parte por sua conta, o zen é o que é representado, é a energia aqui das cartas aqui. Outra coisa que fala no livro do Osho é que é um tarô desenvolvido para o momento atual. Eu utilizo para predições normalmente, como eu utilizaria qualquer um outro. Mas convém lhes dizer, porque aqui não é o que eu acho, o que eu faço, aqui não tem a menor importância, que o que importa é que nós estudamos os autores. E o autor do livro nos fala que é um baralho desenvolvido para o momento agora, que ele capta a energia do momento do agora. É muito interessante. Então, vamos ver os correspondentes aqui nas cartas dos arcanos maiores, como eu já falei. Então, você já sabe as duas coisas para identificar os arcanos maiores nessa leitura, não sabe? Ou seja, o losango é em azul escuro e os números, exceção do louco, do bobo, são em romanos. O bobo, que é o louco, a existência, número 1, um mago, 2, a voz interior, a imperatriz, 3, a sacerdotisa, a número 3, a imperatriz com a criatividade, número 4, o imperador, o rebelde, número 5, papa, não materialidade, número 6, os amantes, os enamorados, ou os amantes também, consciência, número 7, o carro, a 8, a coragem, que seria a justiça, a 9, que seria o eremita, a solitude, a 10, a mudança, que seria a roda da fortuna, a ruptura, que seria a carta da força, a 11, a nova visão, que seria o pendurado, o enforcado, a transformação aqui no lugar da carta da morte, a integração aqui, os valores apresentados nesse tarô para a carta da temperança, a 15, o diabo, que é o condicionamento, a 16, o relâmpago, que é a carta da torre, a 17, o silêncio, que é a estrela, a impressão que é a lua, né? A 18, que as vidas passadas, que aqui é assim, é a lua. A 19, a consciência, sendo como o sol. A 20, o julgamento, que aqui é a carta 20, além da ilusão. E a 21, o mundo, que é a completude. Então, você já pode perceber que ele pega outros sentidos para as cartas, tá? Que eu convém falar. Daí, depois os menores e depois as cartas da corte, a gente vai estudar um por um. Convém falar o quê? Que as cartas dos arcanos maiores, elas sempre vão representar, se você faz uma leitura do tipo europeia, que é separar, nada mais é do que separar, eu tiro um arcano maior para ver qual é o momento, e depois com os menores eu vou decodificando a mensagem que saiu no arcano maior. Ou faz a leitura normal, misturada, não há problema algum, que é os arcanos menores misturados.
Mas ele nos dá um direcionamento muito interessante, que é que os arcanos maiores são aquelas cartas que vão representar realmente os momentos ali mais significativos, quer dizer, está mexendo com alguma coisa na vida mesmo, na estrutura da vida da pessoa, ou marcado ali por um arcano maior. E que os arcanos menores, que saísse, seria interessante até direcionar a leitura por aquilo que saiu de arcano maior na tiragem. Bem interessante, né? Então, é um ensinamento muito legal que não aparece aí em muitos livros, tá? Bom, daí temos o elemento fogo, que é o vermelhinho, aqui tem as cartas dos arcanos menores, né? As 14 cartas dos arcanos menores. Um detalhe, até o 10 tem numeração. E as cartas da corte, deixa eu pegar aqui as de fogo, não tem numeração. Deixa eu pegar onde é que elas estão aqui. Acabei que misturei aqui. Ó, pode ver, as cartas de fogo, esse aqui seria o pajem, a intensidade seria o cavaleiro, compartilhar seria a rainha e o criador, o rei de paus, né? Não tem numeração, porque eles não colocam aqui, eles até fazem a questão de enfatizar que não há uma estrutura hierárquica nessas cartas, assim como há, né, numa rei, valete, rei, rainha. Que são aqui, seriam facetas que juntas elas se completariam para a dominação desse elemento. Por exemplo, para dominar o elemento fogo, você precisa ter o espírito brincalhão, a intensidade, saber compartilhar e saber criar, né? Saber gerar esse fogo, gerar, compartilhar, intensificar e brincar. Viu como as ordens não importam no sentido delas? Então, por isso que elas não têm numeração. Seria as 4 cartas da corte de cada naipe, seria o que precisasse para dominar aquele elemento, no caso aqui o elemento fogo. E de 1 a 10 seria aqueles momentos dos arcanos maiores, momentos passageiros dos arcanos menores, né? As 2 possibilidades, por exemplo, está num momento ali de analisar as possibilidades que tem e assim por diante. Seria assim a estrutura e para cada naipe com a sua. Uma que não tem numeração também são os ases, tá? Ó, os ases não tem. Aqui a fonte é o as de paus, não tem número. A partir do 2, as possibilidades já tem, de 2 a 10 tem. E o as de água aqui não tem. Outra curiosidade, que tem o elemento água, então 8, 9, 10 de água. Aí aqui as cartas da corte de água, deixa eu pegar. Eu acabei misturando, porque eu pego um baralho, a primeira coisa que eu faço é embaralhar, assim, até inconscientemente já, aqui. Essas são as da corte de água, tá? Então, o que eu quero dizer pra você, que tem a outra curiosidade, mais duas curiosidades. Aqui, por exemplo, as cartas de espadas, esse aqui seria o as de espadas, elas são em cinza. Por que ele escolheu cinza para as cartas de espada? Por 2 motivos. Porque as espadas, elas estão ligadas com os nossos pensamentos, e então ele quer, porque como é um tarô zen, né, ele fala dessas culturas zen, budista e tudo mais, a gente tem que ter aquele conceito na cabeça da iluminação, que é a iluminação aqui quando transcende, a transcendência, que é quando não está mais no ciclo. Porque as cartas dos arcanos maiores, elas representam a jornada do louco. É um ciclo de vai e vem. Tanto que no tarô mitológico, quando chega na última carta, que é a completude, aqui no Osho, ela é representada pelo Urobobos, aquela cobra que morde a própria cauda, e assim o ciclo se mantém infinitamente. E a carta, até que um dia, para sair dessa roda de samsara, você atingiria a iluminação. Era um caminho para sair desse ciclo interminável, seria a iluminação. Então aqui ele coloca a carta do mestre dizendo que a pessoa não está, né, naquele ciclo ali, está já acima disso, onde a gente atinge. E quando que se atinge a iluminação, né? Quer dizer, só que a iluminação para mim, assim, é uma coisa assim tão, né, fora, assim, da realidade, que eu quase não consigo imaginar, né, como seria realmente uma iluminação propriamente dita. Mas aqui seria assim, deixar o ego de lado, né? Quando a pessoa iluminada, ela se livrou das amarras do ego.
tá? Então, seria nesse sentido. E, voltando ao que eu queria explicar, com isso em mente, você vê que foi chamado aqui de nuvem, as cartas de espada, o elemento aqui é a nuvem, porque as nuvens seria aquilo que ainda turva a nossa consciência, os nossos pensamentos ainda turva, ainda não estão claros o suficiente para sermos iluminados. Então, um dos motivos por ser cinza e nuvens é porque ainda há nebulosidades as que não estamos iluminados, estamos passando por esses momentos aqui difíceis, representados sempre pelo naipe de espadas. E que as nuvens, num outro sentido, também seria que as nuvens, né? Eu acabei de passar por uma chuvona agora, que eu tive que retomar o vídeo, mas já passou. Então, isso, que são passageiros. Então, são momentos aqui para sempre lembrar também de que esses momentos difíceis, representados pelos naipes dos arcanos menores 1 a 10 de espadas, são momentos que também passarão. Então, é isso. Ah, tá. E outra curiosidade, vira só em curiosidade, né? Deixa eu ajeitar aqui. É aqui representado ouros pelo elemento arco-íris. Então, por que que não tá ouros arco-íris? Então, volta lá o que nós sabemos do elemento ouros. O elemento ouros é o elemento terra, aquele que coloca os nossos pés no chão, onde as coisas são mais práticas, manifestadas realmente no mundo material, onde as coisas, a praticidade está acontecendo. E aqui, como é a cultura zen, é por causa que o arco-íris, ele é a ponte entre o material espiritual, né, entre a terra e o céu, digamos, seria uma ponte do arco-íris. Mas o arco-íris, você vê, observa, ele não existe, é só a gente enxerga, mas você não consegue, não é palpável o arco-íris. Então, eles quiseram dizer que pelo arco-íris, na verdade, não existe essa divisão entre o mundo material e espiritual, é apenas uma passagem dimensional, uma coisa que está ali, que tem que ser, né, uma coisa que na verdade se mistura o mundo do céu e terra, e o céu nós também fazemos, porque tem toda uma filosofia muito grande atrás disso. Então, isso que eles quiseram dizer, que aquilo que é material mesmo na nossa vida, realmente, na verdade, não existe. Então, pelo naipe do arco-íris, certo? É muito bacana, tá? E aqui as cartas da corte, né? Do que seria a abundância, que precisaria para dominar os elementos, o elemento da materialização, né? De maturidade e aventura. Aqui, ó. A maturidade é o as. Seria a aventura, a aventura ao mesmo tempo puxar o freio, dar uma desacelerada para ver as coisas florescerem e, assim, ter abundância. E tudo faz parte dos dois mundos, porque você, a partir, segundo eles, né, a partir do momento que você enxerga que materialmente as coisas, que tudo faz parte de um todo, realmente transcende esse portal entre céu e terra. Mas é uma filosofia, é para ser estudada, só que nós vamos aqui dar uma olhada no deck, né? Então, temos aqui o que? A estrutura dele. Isso que eu não separei as cartas da corte, né? Mas temos a carta do mestre, que é onde estaria acima do ego, já fora disso tudo. Aqui, os arcanos maiores e os elementos dos arcanos menores, com as respectivas cartas da corte, que são 4, 1 a 10 os momentos, mais as cartas da corte, que aqui nesse deck seriam o que precisaria para dominar cada elemento. Certo? Então, bora estudar o tarô de hoje. Coragem, meu amigo, minha amiga, você que já é acostumado aí a ver que a gente vai de uma carta a carta, né? Então, tenha uma boa jornada e consulte quando precisar, por um tempo também ficará disponível no canal. Beijo, beijo!